pessoal! Bem-vindos a mais um evento da Liga de Medicina de Família e Comunidade. É a nossa terceira edição do nosso clube de artigos, organizada pela Coordenadoria de Pesquisa. E hoje, quem vai fazer a apresentação do artigo vai ser a nossa coordenadora Laura Brizola. E o artigo vai ser Distanciamento Social, Uso de Máscara e a Transmissão de SARS-CoV-2, um estudo de caso controle de base populacional. A gente hoje está contando com a ilustre presença de um dos autores, o Rodrigo Tolli. Obrigada pela presença, Rodrigo. E bom evento a todos. Laura, contigo. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, boa noite. Meu nome é Laura. Eu sou estudante de medicina da UFSPA. Sou coordenadora de pesquisa na LMFC. E hoje, então, eu vou apresentar o artigo Distanciamento Social, Uso de Máscara e a Transmissão de SARS-CoV-2, um estudo de caso controle de base populacional. Eu quero começar pedindo desculpas, porque eu vou apresentar assim. Foi o que a casa ofereceu hoje, porque o PC não tem câmera, então eu vou ter que olhar para o lado. E eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do Rodrigo Tolho. Isso, acertei, né, gente? Acertou. Agradecer a tua presença. O Rodrigo é um dos autores desse artigo, então já peço desculpa aí se eu me equivocar em algum quesito da apresentação. E também queria agradecer a nossa ligante, Karina Manzano, que ajudou a construir esses slides belíssimos. E, enfim, vocês entendem, né, gente, que quando a gente tá na loucura de semestre, a gente se apoia. E eu queria muito agradecer a Karina, que ajudou muito com a apresentação de hoje. Então, bora lá, vamos começar. Qualquer coisa me avisem se der problema, aí câmera, internet, sei lá. Enfim, vamos lá. Eu vou falar o nome dos autores desse artigo, porque eu acredito que seja importante deixar registrada aí a nossa produção científica local, né? Então, vamos lá. Boa noite, gente, mais uma vez. Então, vou apresentar o artigo Distanciamento Social, Uso de Máscara e a Transmissão de SARS-CoV-2, um estudo de caso controle de base populacional. Os autores, então, são o nosso professor Marcelo Rodrigues Gonçalves, Rodrigo Silton Padilha dos Reis, o Rodrigo Pedroso Tólio, a Lúcia Campos Pelanda, a Maria Inês Schmidt, o Nathan Katz, Sotero Serrat Mengue, Pedro Halal, Bernardo Horta, Maria Ângela Freitas Silveira, nosso querido professor coordenador da Liga, Roberto Nunes Umpierre, Cíntia Goulart Bastos Molina, Rodolfo Souza da Silva e Bruce Duncan. Então, bora lá. Bom, esse artigo ele foi publicado como um pré-print na The Lancet, e sendo o primeiro caso controle de base populacional a demonstrar a redução de casos de Covid-19 clinicamente relevantes com o uso de máscara e distanciamento social na comunidade. No entanto, esse artigo já foi revisado por pares e ele será publicado no Journal Emerging Infectious Diseases. Então, aqui a gente tem uma breve estruturação da apresentação. Vou falar dos pontos mais importantes de cada sessão. Então, para contextualizar, todos nós já estamos bastante cientes de todas as mudanças, né, que a Covid-19 vem causando nas nossas vidas e na vida da sociedade em geral, e é nesse contexto, então, que esse estudo surge. Então, a pandemia de Covid-19 se espalhou pelo mundo, e essa rápida transmissão do vírus produziu um alto número de mortes, ameaçando os sistemas de saúde e criando enormes desafios para os governos e para a sociedade. Então, adiante na introdução. Bom, a utilização de máscaras e a realização do distanciamento social são reconhecidamente medidas que reduzem o risco de complicações da Covid-19 e que, bom, devem ser tomadas até que hajam avanços quanto ao tratamento da doença e a cobertura vacinal. Através de vários estudos de coorte em ambientes hospitalares, sabe-se que ambos são benéficos. No entanto, em ambientes comunitários, que são os ambientes nos quais as abordagens têm o maior potencial para limitar a propagação viral e travar a pandemia, o suporte documentado para a aplicação dessas medidas que a gente está se referindo vem principalmente de estudos ecológicos e também de descobertas relacionadas a pandemias anteriores de outros coronavírus. Então, nós temos que apenas alguns estudos documentaram a eficácia contra a transmissão de SARS-CoV-2 com base na exposição individual e na medição de resultados.
Então, como objetivo, o estudo buscou avaliar a associação do uso de máscara e distanciamento social com a infecção de SARS-CoV-2 confirmada em laboratório. Ele é caracterizado como um estudo de caso controle de base populacional. Então, quanto à metodologia. Tá tudo certo no slide, gente? Tá, né? Tá, beleza. Então, um estudo de caso controle de base populacional que foi conduzido em Porto Alegre, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pelo Comitê Nacional de Ética do Brasil. Bom, então, mais um contexto. Em março de 2020, autoridades estaduais determinaram o fechamento de escolas e negócios não essenciais, além de restringir viagens e ordenar, então, aos cidadãos que ficassem em casa, a menos que fossem saídas para serviços essenciais. Então, em 8 de maio, o prefeito de Porto Alegre emitiu uma série de ordens e recomendações para o uso de máscara, e esses mandados, com algumas pequenas alterações, permaneceram em vigor em Porto Alegre durante todo o período que esse estudo foi realizado. No entanto, o distanciamento social e o uso de máscara não foram universalmente adotados, como a gente sabe, com líderes também proeminentes questionando e apoiando aglomerações que foram amplamente divulgadas. Quanto, então, à seleção de casos. Esses casos eles foram obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde, visto que a notificação dos casos de Covid-19 é obrigatória, e essa lista incluiu todos os residentes de Porto Alegre com teste positivo para SARS-CoV-2 por RT-PCR ou teste de anticorpos até 19 de junho de 2020, excluindo os profissionais de saúde. Então, quanto aos participantes, eles foram selecionados se tivessem 18 anos ou mais, com data de início dos sintomas em ou após 28 de abril de 2020. Também foram excluídos os casos, como eu acabei de falar, que relataram uma profissão de saúde ou que trabalhavam em estabelecimentos de saúde, porque aí então poderia levar um viés de transmissão ocupacional. E também foram excluídos aqueles que relataram residir fora do município e os falecidos. Quando o caso não pôde ser entrevistado, as respostas foram obtidas através de um procurador, que seria uma pessoa em contato próximo, um membro da família, um cuidador. Então, quanto aos casos e controles. Os controles foram indivíduos soronegativos de 3 pesquisas comunitárias, pesquisas representativas, de prevalência de anticorpos para SARS-CoV-2 em Porto Alegre, realizadas em 9 a 11 de maio, 23 a 25 de maio e 26 a 28 de junho de 2020. Esses controles foram submetidos a uma breve entrevista, incluindo perguntas sobre distanciamento social, uso de máscara e dados sociodemográficos. Quanto aos casos, então, a soropositividade foi determinada por um ponto de atendimento para teste rápido de anticorpos, e também para os casos foram conduzidas entrevistas por telefone utilizando as perguntas que também foram aplicadas para os controles. Então, nessas entrevistas foram questionados os casos e controles por meio de questionários padronizados e entrevistadores treinados. E a primeira pergunta era: quanto ao distanciamento social preconizado pelas autoridades de saúde? Ou seja, ficar em casa e evitar o contato com outras pessoas. Quanto você acha que conseguiu fazer? E as respostas poderiam ser muito pouco, pouco, um certo grau, muito e praticamente isolado de todos. A segunda pergunta era: qual tem sido sua rotina de atividade? E os entrevistados poderiam optar entre sair todos os dias o dia todo para o trabalho ou outra atividade regular, sair todos os dias para alguma atividade, sair de vez em quando para fazer compras e esticar as pernas, e sair apenas para coisas essenciais, como comprar comida, ou a opção 5, ficar em casa o tempo todo. A terceira pergunta era: você usa máscara quando sai de casa? E os casos optaram entre sim e não, e os controles entre sim, às vezes e não. Então, para adaptar para a modelagem essas respostas, foram mescladas as respostas de sim e às vezes. Além disso, um ponto bem importante de ser ressaltado é que foi criada, então, uma pontuação de distanciamento social, ou
somando as respostas para cada uma dessas questões, uma pontuação em score. Também relativos à metodologia utilizada. O tamanho da amostra foi calculado com um alfa de 0,05 e um poder estatístico de 80%. Para detectar, então, um risco relativo de 2, seria necessário 93 casos e 372 controles. As variáveis contínuas foram descritas por média ou mediana e as categóricas por frequência. Então, investigou-se as associações de distanciamento e uso de máscara por meio de análises de regressão logística pré-especificadas. E, por fim, as fontes de financiamento não tiveram papel em nenhum aspecto do estudo. Agora, vamos aos resultados. Não está passando. Passou. Então, essa figura 1, ela está um pouquinho complicadinha de ver, mas eu vou descrever. Então, aqui, entre os casos iniciais obtidos, foram excluídos 200 casos, né? Aqui. Foram excluídos 2.633 como não fazendo parte da população-alvo ou falecido. E aí, então, restaram 804 casos elegíveis para contato. Desses 804, foi feito contato com 466, e nesses 466, na verdade, conseguiu-se contato, né, com esses 466, e desses 466, 179 foram inelegíveis. Então, sobrando 287 casos, desses 287, 16 recusaram a participação ou forneceram informações incompletas. Então, na nossa amostra final, a gente ficou com 271 casos. A gente, super meu estudo, né? Enfim. Para os controles, então, de 3.065 famílias abordadas, 1.177 estavam vazias ou sem residência em casa, 388 recusaram e 4 positivaram no exame sorológico. Então, resultando em 1.496 controles potenciais sendo contatados. Desses contatados, 30 não se encaixavam nos critérios e ou tinham informações faltantes, e no final a gente ficou com 1.396 controles para análise. Avançando, então. Aqui nessa tabela, a gente vê que os controles eram mais frequentemente mulheres e um pouco mais velhos que a população adulta de Porto Alegre. Já nessa tabela 2, a gente vê que os casos, em comparação com os controles, eram mais frequentemente homens, mais jovens, com menor nível educacional, relataram ser negros com maior frequência e moravam em residências maiores. Esses casos, eles também eram menos propensos a mostrar adesão ao distanciamento social, mas o uso relatado da máscara era bastante comum. E aí, depois de excluir aqueles que relataram ficar em casa o tempo todo, apenas 2,4% dos controles e 7,1% dos casos relataram não usar máscaras quando fora de casa. Essa aqui é a figura suplementar 1, e ela ilustra, então... Gente, eu tô indo muito rápido, alguém me sinaliza aí. Eu vejo a Camila e o Paulo na minha tela. Não? Por mim tá tranquilo. Tá. Essa aqui é a figura suplementar 1. Ela ilustra, então, a distribuição temporal do início dos sintomas dos casos, né? Casos em laranjinha e controles em verdinho, o vermelho, enfim. Ela ilustra a distribuição temporal dos casos e os 3 períodos de entrevista para os controles. Aqui a gente pode ver que o início dos sintomas foi, em média, um pouco menos de uma semana antes da data de entrevista dos controles. Isso é um pouco discutido pelos autores no artigo. Bom, aqui a gente vê que, com relação ao distanciamento social nas análises brutas, que dizem respeito, então, ao modelo 1, tanto a adesão moderada, a alta e o praticamente isolado de todos, em comparação com muito pouca adesão, ai meu Deus, estou clicando, não devia. Todas foram fortemente protetoras contra infecções, em comparação com pouca adesão. Então, nos modelos 2 e 3 foram feitos ajustes,
mas eles produziram poucas mudanças. No modelo 3, aqueles com moderado e alta adesão ao distanciamento social apresentaram, respectivamente, 72%, ou seja, um odds ratio de 0,28, e 75%, ou seja, um odds ratio de... perdi, mas enfim. Um odds ratio de 0,25, apresentaram menor chance de se infectar, e aqueles também que relataram estar isolados de todos apresentaram 59% de redução de chance de se infectar. No modelo número 4, foi o modelo no qual as entrevistas por procuração foram excluídas, e nesse caso, então, a proteção para praticamente isolado de todos, que seria essa aqui, ficou ainda mais forte. Então, aqui, o que eu destaquei foi que nos modelos que abordaram as atividades que as pessoas, o grau de atividade na rua, foi também verificado que a proteção era maior se comparado com o sair todos os dias. Aqui, eles fizeram um ajuste de modelo para todas as covariáveis, e nesse caso, sair apenas para algumas atividades a cada dia reduziu o risco em 74%, sair de vez em quando em 61% e apenas para atividades essenciais em 75%. E aqui seria aquele score que eu comentei no começo, em que eles fazem essas associações e eles encontraram pouca mudança nas... Acho que eu estou falando coisa errada. Não, é isso, é o resumo mesmo, tô certo. É o resumo categórico, e muito distanciamento reduziu as chances ajustadas de se infectar em 67%, e mais, que seria tipo muitíssimo distanciamento, em 62%. Bom, aqui tem uma pontuação para ser feita, que as informações sobre o uso de máscara foram obtidas só durante a terceira pesquisa de soroprevalência. Então, isso foi comparado com 464 controles da pesquisa. 464 controles da pesquisa foram comparados com 229 casos em um momento pandêmico similar. Então, considerando os dados de uso de máscara durante esse período, na análise bruta, que é o modelo número 1, o risco de infecção foi reduzido em 88%, e nos ajustes, que é o modelo 3, quando as covariáveis são ajustadas e inclui aquele score também, reduziu em 90% o risco de infecção. Então, quando foram ajustadas de forma adicional essas associações de distanciamento social e uso de máscara, agora sim, eles encontraram então pouca mudança nessas associações de distanciamento social, com respectivamente 50%, 67% e 59% menores chances de infecção com pouco, muito e muitíssimo distanciamento social. Então, agora a gente passa para a discussão. Bom, então, retomando, né? Esse artigo ele reitera que o uso de máscara e a adesão ao distanciamento social resultaram em uma maior proteção contra a infecção sintomática de SARS-CoV-2. Mesmo após o ajuste para diversos fatores de risco, os adultos que relataram o uso contínuo de máscaras quando saíram de casa reduziram as chances de infecção em 87%, e aqueles que relataram adesão moderada ou muita adesão às recomendações de distanciamento também reduziram em metade a 2/3. Também retomando, né, que foram excluídos os profissionais da saúde e outros em risco de transmissão ocupacional. Isso faz, então, com que os resultados abordem medidas de proteção na comunidade em geral. E essas evidências que apoiam o uso de medidas não farmacológicas de saúde pública para retardar a disseminação viral de SARS-CoV-2, elas vieram anteriormente, principalmente de estudos ecológicos, né? Então, aqui a gente pode ver individualmente. As evidências baseadas em dados de designs não ecológicos, ou seja, que tinham esse delineamento a nível individual, vem quase que exclusivamente de estudos de coronavírus SARS-1 e MERS, ou de investigações em hospitais, e não em ambientes comunitários, como o estudo coloca.
Uma meta-análise também desses dados sugeriu, não desses dados, descobriu que o risco praticamente dobrou com cada metro adicional de proximidade de casos conhecidos e que o uso de máscara reduziu o risco de transmissão em 85%, ou seja, esse último achado é bastante semelhante ao estudo que a gente se refere aqui. E recentemente, então, também outros estudos, incluindo um de caso controle de contatos assintomáticos na Tailândia, documentou uma redução nas chances de infecção de 77% com o uso de máscara e 85% com um distanciamento maior que 1 metro. Então, também indo no sentido do que a gente encontrou aqui nesse artigo. Agora, então, sobre esse estudo em questão, né? Esses resultados indicaram uma redução percentual de risco na comunidade em geral, configurando, então um cenário de relevância para o controle da pandemia através dessas medidas. O estudo foi definido em um período de transmissão baixa a moderada, e os dados de soroprevalência do estado do Rio Grande do Sul sugerem aproximadamente 0,5% da população como infectada. O estudo apresenta algumas limitações, eu vou comentar sobre elas. Bom, a primeira limitação seria que as taxas de resposta de caso e de controle foram baixas, o que aumenta, então, o risco de viés de seleção. Então, existem algumas causas que foram levantadas pelos autores, como não estar em casa, mas também moradores de cidades vizinhas a Porto Alegre, que fornecem um endereço em Porto Alegre, endereços falsos, porque muitos desses participantes, desses candidatos, tinham vários endereços na ficha. Muitos também não atenderam o telefone, então isso fez com que se pensasse que muitos dos não contatados seriam inelegíveis e que a maior frequência de permanência em casa estava minimamente associada com a entrada dos estudos no caso, no estudo. Entrada dos casos no estudo. A segunda limitação, então, seria de que, como os dados dos controles foram obtidos de uma pesquisa em andamento, as questões sobre o uso de máscara e de distanciamento social foram limitadas, por exemplo, não foi capaz de abordar as diferenças de proteção em ambientes externos e internos. Enfim, limitação número 13, então. Como esses controles com dados sobre o uso de máscara foram todos entrevistados em um período um pouco mais tarde do que quando os casos nessas análises iniciaram lá os sintomas, o ajuste completo para o momento pandêmico nas análises do uso da máscara não foi possível, que foi um pouco daquele delay que eu comentei antes. Pode passar. E a limitação número 4, por fim, é a de que os controles podem incluir casos falsos negativos que são diagnosticados incorretamente. E, no entanto, dada a baixa soroprevalência e a sensibilidade de 86,4% e especificidade de 99,6% do teste, então estima-se que apenas um controle provavelmente teria sido um caso diagnosticado incorretamente. Pode avançar. Mas também vamos falar dos pontos importantes, né? Esse estudo ele é baseado na população, diminuindo assim o risco de viés de seleção, que é um problema que a gente tinha, por exemplo, nos estudos ecológicos. É suficientemente grande para permitir a confiança de que os achados de importância epidemiológica não são devidos ao acaso. Além disso, como os casos foram detectados em um momento que a disponibilidade de testes era limitada àqueles com sintomas, né, os sintomáticos, a proteção que se encontra foi contra se tornar um caso clinicamente relevante. E, finalmente, os resultados permitem, então, estimar uma redução percentual do risco, que é uma maneira direta e simples de comunicar a magnitude da proteção individual, que é proporcionada por essas medidas de saúde pública. Pode avançar. Bom, um lembrete importante, né, que é bastante improvável que a vacinação em massa ocorra na escala necessária para controlar a pandemia nos próximos 6 meses. Então, até lá, medidas simples de saúde pública, como são o distanciamento social e o uso de máscara, continuarão sendo as melhores opções. Então, agora a gente pode ir para a conclusão. Então, conclui-se que aderir ao distanciamento social e ao uso de máscaras fora de casa proporciona, sim, uma maior proteção contra a infecção por SARS-CoV-2,
As estimativas fáceis de entender e generalizáveis de redução de risco dão suporte a avaliações que já existiam, avaliações anteriores, mas que eram menos diretamente aplicáveis. E essas estimativas também apoiam, então, né, a alegação de que maior uso de medidas simples de saúde pública são capazes de diminuir a transmissão do vírus e agilizar, então, a resolução da pandemia. Pode avançar. Então, seria isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Desculpa os imprevistos. E agora, então, eu convido o professor, não, a gente já conversamos sobre isso, o Rodrigo, para fazer as considerações dele e, em seguida, responder aí o que surgir no nosso debate. Obrigada. Tá bom, obrigado, Laura. Eu fico muito feliz me chamando de professor, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, aumenta muito a responsabilidade. Então, a gente sempre fica com, talvez, o pé um pouco atrás, né? Eu achei, via de regra, muito boa a apresentação, assim, tá? Não tem muito o que ponderar. Eu só acho interessante a gente comentar algumas coisas, porque eu acredito que vocês devem estar em diferentes níveis da faculdade, e eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com os termos da epidemia, assim. Então, acho que é interessante a gente entender que o estudo ecológico, ele é um estudo que usa a unidade como a população toda. Então, dentro daquela população, tu não consegue diferenciar as exposições, né? Tu entende que aquele grupo de 30 pessoas que está, aquele grupo como um todo está mais exposto a tal fator, pode ter mais tal desfecho, mas não sabe quem exatamente dentro daquele grupo tem mais aquele mesmo desfecho ou não. Então, tu possibilita muitos vieses, né, para confundir. Diferente do estudo de caso controle, tu consegue chegar para a pessoa e perguntar: tu tá usando máscara? E aí, qual é que é? Né? Não com esses termos, de uma forma bem melhor, né? O estudo, ele foi feito com boa parte de inquérito telefônico, né? E apesar de ter essa baixa taxa de resposta, e a gente vive um momento que ninguém gosta quando a gente recebe ligação, né? E tem spam, e tem um monte de gente net nos ligando, etc. Corta isso da edição, tá? Da net. Então as pessoas muitas vezes não atendiam o telefone. A gente tentava minimizar isso, fazendo com que no final os entrevistadores usassem os telefones próprios, quem não se importasse, ou tentando entrar em contato por WhatsApp antes, assim, a gente usou vários métodos para tentar entrar em contato com as pessoas, a ponto de mandar carta para alguns, e teve alguns domingos que eu e o pessoal saiu para achar o pessoal no endereço, né? E já aconteceu aconteceu várias vezes a gente ir em endereço que não é a pessoa não existe, é o endereço não existe, que é aquilo que tu falou lá dos endereços falsos. Né? Tu chega lá, é o número 50 e o número 50 não tem. Tem o 48 e o 52. O 50 não tem. Acho que é interessante a gente entender também que nesse estudo de caso controle a gente não consegue medir o risco necessariamente, mas sim a razão de chances, que são coisas diferentes. Como, diferente do estudo de corte, que a gente entrevista as pessoas, faz várias perguntas e depois vê um desfecho, no caso controle é o contrário. A gente tem um desfecho, entrevista as pessoas e tenta ver a exposição. Então a gente não sabe necessariamente que uma coisa causou outra, porque a gente tem o desfecho antes e tem vários outros confundidores, né, que podem estar ali associando. A gente não consegue definir a causalidade por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, nesse nosso estudo a gente teve, e quando eu digo nosso, Laura, é teu também, porque a gente, todos nós, né, foi feito pela URGS e pela UFPEL, que é nossa, né, tipo, então, é nosso. E pela fundação, apesar de eu ser bem urguiano, assim, né, foi feito pela fundação. Então, ele mostrou uma razão de chances bem importante, né, em alguns aspectos, e acho que tem uns slides teus que eu queria mostrar só para esclarecer, que eu tô com, peraí, deixa eu ver, eu tô com uma minha tela do lado aqui. É que acontece também que o PDF que tu recebeu não era a última versão, então se tu quiser eu tento aqui de novo. Não, eu tenho o programa, o artigo. Eu vou abrir direto aqui. Ah, tá, eu achei que tu queria abrir os slides, tá bem. Não, é um slide que tu mostrou, só isso que eu falei. Tá, vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Sim, né? Tá, beleza, show. Então, assim, nessa tabela, na tabela 3,
a gente tem que entender, e quando a gente lê o artigo, a gente sempre tem que ver a referência, tá? Então, assim, aqui a referência foi muito pouco, né? Então, é quanto você conseguiu manejar e fazer o distanciamento social, comparado com o muito pouco, a gente teve esses riscos relativos. Esses riscos relativos, nossa, eu falei que não era risco relativo, essa razão de chance, tá? Vocês conseguiram entender? Então não é o moderado comparado com pouco. É o pouco com muito pouco, o moderado com muito pouco, o muito com muito pouco e o praticamente isolado com muito pouco. Tá? Então a gente vê que o pouco não teve uma relevância estatística, a gente não tem como falar nada, porque né, ele nem é mais risco, nem mais chance, nem menos chance. Porque ele cruza o que a gente chama de 1. Né? Ele está para os dois lados no intervalo de confiança, então a gente não tem nem como saber se protege, se tem uma chance menor ou uma chance maior. Tá? Mas todos os outros aqui estão abaixo do 1 no intervalo de confiança. Né? Tipo, então, a princípio tem uma razão de chance menor. E tudo isso é comparado com a categoria de referência que está aqui. Tá? Então, isso é interessante de ter em mente. Acho que isso é meio padrão, mas é ruim de se acostumar. Tá? A ver. E era isso. Acho que do artigo era isso. Eu ia pontuar. E eu fiz essa apresentação num congresso que eu apresentei um resumo do artigo que eu queria mostrar para vocês. Sim, um dos vieses bem comuns em estudo de caso controle é o viés de memória, né? Porque a gente não tá. Eu não lembro o que eu comi ontem, né? Não sei se vocês se lembram. Parabéns. Então, assim, às vezes a gente não consegue se lembrar de hábitos há muito tempo. Né? E isso é normal, não tem como saber. Só que a gente estava num momento da pandemia que estava todo mundo prestando atenção e lavando a mão e lavando, sei lá, as compras do super, sabe? Umas coisas muito, até sem tanta necessidade assim, mas que não sabia. Então as pessoas estavam prestando mais atenção naquilo que elas estavam fazendo. Né? Então, acho que foi um bom momento de fazer essas perguntas. Né? Até tinha-se outras ideias de tentar fazer com os casos negativos que fizeram o teste e deu não detectado, pensando em ver também essa associação para outros vírus respiratórios, mas a gente perdeu o timing e não rolou. E esse gráfico aqui, que mostra bem aquela tabela, tá? Que mostra que a gente teve uma redução da razão de chances, né, conforme o maior distanciamento social. Né, com um pouco sendo aquele muito pouco não está aqui, porque ele é o 1, né, que é o que está na linha 1, e o pouco sendo esse preto, o modelo 4 sendo o azul sendo o moderado, ou bastante. No gráfico aqui eu me atrapalhei quando eu botei os nomes. E o distanciamento máximo, assim, que eu traduzido do português, foi o verdinho aqui. Né? E ao mesmo tempo, esse aqui é do uso de máscaras. E aí é interessante que do uso de máscaras não tem muito. É muito forte a associação, entendeu? Tipo, a gente poderia até discutir no estudo de caso controle sobre. A gente não pode falar de causalidade, mas a gente pode falar de razão de chances, né? Então a gente poderia discutir sobre as chances, e caso controle tem trocentos vieses possíveis, mas como a gente tem uma associação tão forte, tão proeminente assim, e o intervalo de confiança até não tão largo, né, mais reduzido, a gente não tem como dizer que não tem evidência, tipo, tem evidência. Né? Eu acho que dos resultados dos estudos era meio que isso. E tinha uma coisa interessante sobre que tu mostrou, Laura, e que eu só percebi quando tu mostrou, que eu me lembrei agora, que era sobre a raça, a cor e raça dos participantes. Cadê as figuras? Será que eu não tenho as figuras aqui? Tem, óbvio que tem. Aqui, né? Que a maioria. Cadê? Tinha. Não era essa imagem. Tu tem a tua imagem de cor ou raça dos casos controles para poder ver? Deixa eu. Aqui, achei. Desculpa. Devia estar passando e não estava vendo.
Acontece. É interessante que a gente tem uma porcentagem maiores de pretos, né, nos casos do que nos controles. E isso vai um pouco, e eu já tô agora quase, eu tô mais ou menos filosofando, tá? Isso vai ao encontro do que a gente tem visto, do que foi feito por um estudo de alguns residentes da Odonto, que fizeram um monitoramento Covid com a gente, e aí eu vou engatar talvez depois num jabá sobre os nossos projetos, que quando a gente pergunta para a pessoa como ela se considera em termos de cor-raça, que é a pergunta que tinha na pesquisa, as pessoas tendem a... como eu posso dizer? Quando tu não pergunta, tu tende a embranquecer a pessoa, digamos assim. Então, os controles, os dados dos controles foram vistos de uma tabela que é enviada pela notificação. E essa tabela tem a pergunta de cor-raça, que ela tem que ser algo autorreferido, né? Tu te identifica com uma cor-raça. Mas na prática do dia a dia, o que a gente vê é que tu pega e coloca a cor-raça que tu acha que a pessoa tem, né? E tu varia isso de pessoas com preguiça de preencher e perguntar, e tu varia isso de pessoas com trocentos EPIs num posto de saúde sem ar-condicionado, com 2 luvas e querendo se tipo, o paciente não tá grave, tu quer chamar o próximo, né? E tu tem a pergunta ali, tu vai só clicar no que qualquer coisa e passar pro próximo, e tu tem trocentos pacientes para atender. Então a gente não importa muito o motivo pelo qual isso aconteça, mas sim que isso aconteça. E aí a gente tinha, e putz, eu não tenho resultado aqui para falar, mas a gente tinha as notificações COVID que a gente fazia no nosso telemonitoramento, e a gente perguntava isso. A gente perguntava isso para todo mundo, e tinha os dados que já estavam no sistema da prefeitura, com esses dados de cor-raça, e deu uma diferença bem grande, assim, entre aquela pessoa que para nós nos falou que era preto ou pardo, e que no sistema estava branco, né? Então isso pode ser uma das causas que, na verdade, não necessariamente tem uma mudança da característica do caso controle nisso aqui, mas tem esse viés dos controles serem não perguntados ativamente, tipo, não autorreferido, provavelmente. Desculpa, não entendi o que tu falou. A mesma pessoa no sistema estava com raça diferente, é isso? Isso, eu cheguei assim, Paulo, como tu te considera em termos de cor-raça? Me fala. Tá. Só que aí a pessoa te olhou e falou, não, tu é meio pardo. E marcou pardo. Entendeu? Isso é muito mais comum ao contrário. Entendeu? A pessoa... Sim, entendi. E aí a gente pode entrar uma discussão, e talvez eu não seja a melhor pessoa para isso, mas existe a discussão que o pardo não existe, mas sim, todo mundo é preto e o pardo é uma forma de enfim, mas eu tô falando em termos de BGE, né? Então é isso. O que acontecia mais era a pessoa que se dizia preto ou parda pro pessoa que tá olhando ela pega e põe branco, assim. Né? Enfim. Isso é mais uma curiosidade baseada no meu viés de memória de me lembrar de um estudo de um residente da Odonto que passou com a gente. Então, enfim. Acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar mais, assim. Eu não sei se tem algumas perguntas agora. Não sei como é que funciona a primeira vez que eu participo. Eu não sei se a Cami caiu ou tá aí ainda. Eu tô Mas aqui. sim, agora a gente abre então para perguntas. E quem quiser pode usar do microfone. Eu ia começar perguntando. Eu já tinha lido o artigo, né, antes, e a gente até chegou a discutir um pouco na aula de epidemio, mas vocês chegaram a discutir por que em alguns casos, o distanciamento completamente isolado teve resultados piores do que o que era, acho que médio, não lembro qual é que era o termo, mas o que era acima dele, no caso. Quer dizer, o que é menos isolamento? Isso. Tá, entendi. Não me lembro de nenhuma discussão, tá? A gente chegou a fazer. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que dentro... A média pode ser mais baixa, mas a média não é tão interessante assim, tá? Quanto o intervalo de confiança por si, tá?
Então a gente tem o que mais importa para nós é que protege e com intervalos de confiança relativamente similares, tá? Pode ser que a pessoa é a visão dela, né, sobre o que ela está fazendo, não necessariamente o que ela está fazendo, né? Então tu tem um viés de que tu pode achar que tu te isolou mais do que tu te isolou, talvez. Ou a gente chegou num ponto que o isolamento também não faz mais tanta diferença, né? Então a pessoa, às vezes, sair para ir no mercado e ficar pouco tempo fora e fazer poucas coisas, pode ter um impacto muito similar a tu ficar praticamente isolado. Né? E aí tu chega naquele nível que tu já teve o ganho importante e aí tu começa a ter que fazer muito esforço para ter um ganho muito pequeno. Né? Esse tipo de situação acontece. Mas eu não me lembro de ter feito discussões assim. Mas é muita coisa, eu não me lembro de muita coisa. Então... Não sei se eu consegui ajudar alguma coisa, Camila. Sim, sim. O que eu pensei também é que poderia ser que, tipo, numa mesma casa, todas as pessoas saíam e, por saber que estavam saindo, se cuidavam mais. E, às vezes, tipo, uma pessoa que mora sozinha e, tipo, isolada, tem contato, assim, com pessoas que, tipo, não se cuidam tanto, sabe? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Mas Entendi. que essa pessoa está sujeita a pessoas externas, enquanto pessoas que vivem numa mesma família, mas saem todos os dias, têm uma maior noção de cuidado e distanciamento e tal. A gente tentou ajustar para tamanho, a quantidade de pessoas no domicílio, né? No modelo 3 ali, e não teve muita alteração, né? Tipo, continuou o intervalo de confiança parecido, tipo, continuou tudo muito parecido. Né? Acho que essa é uma forma que tem de tentar parear, assim, né? A gente tem que imaginar que o caso controle, a gente tem que pensar assim, a única coisa que difere esses dois grupos é ter infecção do Covid. O que aconteceu? Né? Eles têm que ser o mais iguais possíveis. É por isso que a gente faz todos esses ajustes. Rodrigo, uma dúvida Fala, que eu tenho, não sei se vocês chegaram a abordar isso, é a questão do isolamento. Por exemplo, assim, um idoso mora sozinho e está em isolamento. Só que ele, por exemplo, tem um cuidador. Aí o cuidador, obviamente, não está em isolamento, porque ele trabalha. Então, o idoso é considerado estando em isolamento, mesmo tendo contato com uma pessoa externa, ou não? Bah. Porque eu fico pensando nisso, porque, tipo, se a pessoa, por exemplo, gente que tem empregada doméstica, nesse sentido, assim, pessoa que pega ônibus, não, a minha visão, tipo, a própria pessoa não tá em isolamento, então não acaba quebrando essa barreira, assim, não sei se, enfim. Não, eu entendi a tua pergunta. A gente fez... A gente tentou... Teve o uso das máscaras, a gente tirou as pessoas que ficavam em casa o tempo todo. Né, tentando justamente pegar as pessoas que tinham alguma saída para poder tentar desconsiderar o resultado da pessoa para ver a pessoa que sai de casa e usa máscara, né? Porque não adianta a pessoa usar máscara só que não sai de casa nunca. Quanto a tu ser cuidador, quando tu tem um cuidador, a gente não analisou isso. O que a gente analisou foi pessoas que moravam em casas de tipo asilos, casas de longa, instituições de longa, e LPIs, né? Instituições de longa permanência. Isso a gente foi feito a consideração. Mas daí essas pessoas entrariam como não em isolamento, no caso. Esses Isso, idosos, no caso. sim. Tá, entendi. Eu tinha uma questão também. Eu acho que ainda não estava tão em voga lá por abril ou maio, ou abril ou junho do ano passado, a questão do tipo de máscara e tal, era realmente só máscara de pano, mas foi questionado, por exemplo, assim, a gente vê bastante gente com a máscara com o nariz para fora na rua, ou tirando a máscara. Nesse sentido, foi perguntado de alguma forma sobre um qualitativo do uso de máscara? Foi. Não foi perguntado o qualitativo no sentido de como você usa máscara, você tem cuidados de deixar
a boca e o nariz tapado, mas foi perguntado qual tipo de máscara a pessoa usa, mas não se achou nada, nenhuma associação, assim. Mas a opção era pano, N95, eu tô com o questionário aberto. Aqui, eu posso... Aqui, era N95, cirúrgica, pano ou outra. Mas não se achou nenhuma diferença em riscos, assim, em quem usava uma comparado com quem usava outra. Entendi. Obrigada. Não, tranquilo. A gente até pode pensar, né, Betina, que talvez quem use a N95 tende a usar mais correto. Né? Faz sentido, sim, mas não tem muito espaço para tu deixar o nariz de fora, né? É difícil. A N95 acaba te forçando a usar certo. Vocês estão com pretensão de fazer algum estudo semelhante, alguma continuação? A gente coletou muitos dados, assim, né? Tive várias... até, Laura, uma das coisas que tu falaste ali na apresentação é que a primeira pergunta foi essa, a segunda pergunta foi essa. Isso dá a entender que foram feitas 2 ou 3 perguntas. E talvez no artigo lendo ele dá a entender isso mesmo. Mas não, foram feitas... Eu tô com o questionário aberto, eu posso ver direitinho quantas perguntas foram feitas. Foram feitas em torno de umas 50 perguntas. Tá? É um questionário bem longo, assim, o que é até meio ruim, porque no final a pessoa já tá meio de saco cheio de responder. Né? Então a gente tentou ter alguns cuidados, do tipo deixar perguntas sobre como é que é? Tipo, tua renda, etc., mais pro final, quando a pessoa já tem alguma intimidade com o entrevistador, já pegou algum tipo de vínculo, do que deixar no começo alguém te ligar e falar assim, quantas TVs tu tem em casa? Né? Tu vai dizer, não tenho nenhuma, sai daqui, não me liga nunca mais. Mas então a gente tá pensando em fazer outras análises com esses mesmos dados, né? Está em processo de analisar e talvez começar a escrever em breve, assim. Mas outro estudo de caso controle parecido, por enquanto, não. Fazer novos questionários, assim, o grupo não chegou a pensar nisso. Não, realmente, acho que foi um entendimento equivocado meu ali na leitura. Não, mas lendo no artigo parece mesmo. Parece que foram feitas tantas perguntas. Não, foi feito um monte de perguntas e essas a gente tirou. Eu vi que em algumas imagens que a Lau recortou tinham uma marca d'água de pré-print. O artigo já foi revisado por pares ou Foi. Eu não sei se foi falado já? Ele foi revisado e vai sair na Emerging Infectious Disease. Eu não sei quando, mas a gente recebeu e-mail esses dias falando que foi aceito. Então foi aceito finalmente, porque deu muito trabalho para fazer. Eu fiquei muito feliz. Parabéns. Obrigado. Mandem pra gente depois o link. E realmente é um contraponto ao tanto artigo lixo que tem, né? Acaba sendo uma luz no fim do túnel para mais uma evidência para as pessoas, quem ainda não caiu a ficha, começar a usar, né? Paulo, mas assim, eu acho que as pessoas não... Tipo, as pessoas parecem um termo muito horrível, né? As pessoas. Mas é difícil o convencimento, né? A gente escrever, e não digo escrever, eu digo, tipo, não escrever necessariamente um artigo, mas a gente escrever mesmo numa receita, mesmo conversar com o paciente, explicar, etc. E a pessoa de fato fazer as orientações, tu tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Desde tu não explicar direito, não ter técnica para isso, até a pessoa entender outra coisa, né? Ou a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, enfim. Tudo isso acontece. Então, muitas vezes tem um viés gigantesco de que a gente sai um estudo com todas as suas limitações de caso controle, mas com uma evidência boa de que a máscara te dá um risco menor, mas no fingir dos ovos, o processo de convencimento é muito além, né? É muito outra coisa, assim, tipo. Eu acho que esses resultados vão muito mais no sentido, assim, a importância deles, né, vai muito mais no sentido de embasar a política pública mesmo, Uhum. e uma coisa mais
que não parte da proteção, da atitude, na verdade, individual, e mais de uma atitude tomada por quem, de fato, Sim. pode fazer uma proteção mais generalizada, né? Porque, enfim, a nível individual, a coisa é bastante limitada, assim. Vai desde a questão que foi trazida na discussão hoje de uso adequado da máscara, até a gente entrar no mérito do quanto a máscara de pano realmente é efetiva, enfim, né? Mas acho que vai mais no sentido, assim, de argumento, de embasamento para a elaboração de políticas públicas melhores, né? Isso sim, né, sem dúvida. Sim, Paulo, mas o que eu falei agora foi quase um desabafo, tá, gente? Sim, a ideia nossa é tentar criar melhores evidências para poder embasar melhores as políticas públicas, né? Eu tenho mais uma questão, assim, aquela pergunta que foi feita do quanto a pessoa conseguiu fazer o distanciamento social, ela era meio subjetiva, assim, mas ela não era uma coisa assim que, por exemplo, tinha outra pergunta sobre a rotina de atividade. Se a pessoa dizia que ela saía todos os dias para trabalhar, mas ela dizia que ela aderiu bem ao distanciamento social, isso não seria visto como incompatível. Daria para... Ela poderia dar essas respostas. Entendi. Sim. A gente viu que sair menos de casa reduziu a chance também. Tá? Reduziu entre 52% e 75% de infecção. Mas, então, teve, felizmente, né, uma coincidência dos dois dados. Quando de coincidência não quer dizer acaso, quer dizer, tipo, os dois dados foram congruentes, digamos assim. Mas ela poderia ter dado essa resposta, dizer assim, não, eu saio todo dia e eu tô aderindo às medidas. Entendi. Então, para isso tem que ver realmente os resultados separados, porque pode pensar, por exemplo, que a pessoa saiu para trabalhar e talvez ela tenha de fato aderido ao distanciamento no trabalho dela, enfim, mas ela é considerada como tendo aderido bem. Isso, sim. Entendi. Só lembrando que a gente enviou uma ficha de leitura hoje no grupo, e daí quem não respondeu ou quem quiser conferir, depois a gente vai mandar as respostas, se não hoje, amanhã. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentários? Acho que parabenizar a Lau e a Karina, a Lau pela bela apresentação, a Karina pelos slides que ficaram muito bons mesmo. Eu só queria dar um oi pro Rodrigo também. Tô aparecendo na minha tela, Jeff. Eu quase falei, oi, Jeff. Parabéns para vocês, Laura, também muito boa apresentação. Então é isso aí, galera. Também vou agradecer mais uma vez a Laura pela apresentação, a Karina pelos slides, a Paty que fez a ficha também. E agradecer pela presença do Rodrigo, acho que, né, foi demais, assim, ter a pessoa que fez a pesquisa, escreveu o artigo para falar com a gente, é, sem dúvidas, incrível, assim. Então, muito obrigada, Rodrigo, por aceitar o nosso convite. Espero que a gente possa estar juntos em outra oportunidade também. E agradecer a todo mundo que compareceu hoje e participou. E assinem o Forms, né, respondam o Forms, que é muito importante para a gente. Bom, primeiro a gente agradeceu o convite, né? Porque, quando o professor Marcelo falou comigo, eu confesso que a primeira coisa que eu pensei foi, cuidei de edição, tá, Patrícia? Foi tipo, mais coisa para fazer, meu Deus. Mas eu acho muito massa que eu tô falando agora com 29, me excluindo, pessoas que estão interessadas em medicina de família em algum modo. Eu sei que nem todo mundo vai fazer medicina de família no fim, mas estão interessadas, entendem que essa especialidade é importante. Eu hoje não me imagino fazendo outra coisa, é a coisa que eu falo e que me deixa arrepiado assim quando eu falo. Então a gente consegue, é uma especialidade que eu acho muito foda, assim, desculpa, não sei se tem termo melhor para falar, mas a gente consegue ao mesmo tempo entender o plural e a comunidade, o bastantão, digamos assim, e colocar o indivíduo no meio disso e fazer uma medicina centrada na pessoa, na consulta,
sabe? Então, tipo, isso é muito legal. E no mesmo dia a gente atende uma saúde mental, depois coloca um DIU e depois atende uma puericultura, né? E é isso aí, né? Resolvendo e cuidando de pessoas, né? De modo geral, assim. Então, isso eu acho muito, muito massa. E aí deixa o cara de cuidar só do coração e é isso aí, né? O problema é dele que não cuida do resto. Ou dela, né? Enfim. Aí, o meu jabazito que eu queria fazer no final, para conversar com vocês, é que alguns de vocês já talvez saibam. Eu reconheci aqui a Marcele, por exemplo, que passou comigo muitas vezes. Mas, e desculpa se tem alguém que já me passou comigo, eu não me lembrei agora. Mas eu eu sou bolsista do Telesaúde hoje, e junto com o professor Marcelo, o professor Pierre, quem está no OBS talvez já tenha tido algum contato com o professor Jorge e com o João Gabriel, a gente está fazendo o monitoramento Covid dos clínicas, né? Então ele é um projeto de extensão que é vinculado ao Telesaúde, ganha esse certificado, tudo bonitinho. Ah, Fê! Óbvio, eu esqueci da Fê. Meu Deus, Fê, desculpa, Fernando. Então, tá. Deixa eu me atrapalhei agora, porque eu vi a Fernanda. A Ferdi, eu fiquei, meu Deus, esqueci. Tá. A gente faz o monitoramento Covid, então, dos pacientes que foram atendidos tanto na UBS Santa Cecília, quanto na emergência do hospital, quanto estiveram internados. Alguns pacientes que a gente vai identificando no meio do caminho, a gente consegue encaixar também. E na prática, quem a gente quiser, né? Então é uma forma da gente se proteger. Se vocês tiverem algum conhecido, algum familiar, algum amigo que vocês se preocupam e querem que eles tenham algum cuidado com mais evidência, assim, do Covid, vocês podem falar comigo. A Camila tem meu WhatsApp, pode divulgar sem estresse, tá, Camila? Que a gente tenta encaixar ele no nosso monitoramento para a gente ficar mais tranquilo e é uma forma de a gente se cuidar. Importante, então, quem quiser participar, agora a gente está com os Covid voltando a subir, então isso dá bastante preocupação para nós, né? Esse monitoramento ele é feito ou presencialmente lá dentro do hospital, mas eu acho que os acadêmicos estão um pouco limitados a irem no hospital, mas ele pode ser feito de casa, tá? E isso tudo é realizado de casa, no conforto da casa de vocês. Vocês podem ligar para os pacientes, viu? E a Marcele falou que é muito legal, então eu tenho um apoio. Esse era o meu jabá para fazer, tá, gente? Além disso, tem outros atendimentos também, que quem for doutorando quiser falar comigo, depois a gente conversa, mas o grosso é o Covid mesmo. E é isso, gente. Bom, muito obrigado de novo pela oportunidade. E quando precisar e quiser falar sobre outros assuntos, quiserem me convidar, eu estou sempre à disposição. Tá bom, brigadão. E pessoal que é interessado, então, é só falar comigo se alguém precisar do WhatsApp do Rodrigo. Então tá, gente. Brigadão, até a próxima. Se inscrevam no simpósio, que vai ser muito legal também. E beijos, tchau. E parabéns pra Gabi, que tá de aniversário, nossa coordenadora. Parabéns, Gabi. Obrigada. Compareceu no Obrigada, dia do aniversário. Parabéns. Que honra Obrigada, poder Rodrigo. participar da aula nessa liga maravilhosa hoje. Obrigada, Rodrigo. De nada, gente. Eu tô me arrependendo de não ter tido liga ou participado da liga na minha época, no meu tempo. Queres ser adicionado no nosso grupo? A gente sempre tá aceitando bastante gente ali pra discussão, os profs estão também. Tudo bem. Show, a gente adiciona ali. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Cuidem-se. gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.